Gênesis capítulo 8. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os seus animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba. Ela, porém, não voltou mais para ele. Noé e sua família saem da arca. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você, a sua mulher e os seus filhos, e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O capítulo 8, ele fala mais uma vez de espera e confiança. Durante aquela tempestade, muito mais, né? Durante aquele dilúvio, durante aquela fase destruidora, onde tudo ao redor estava morto, tudo ao redor estava morto. Durante aquele tempo, Noé precisou esperar. E a palavra diz que para sair daquele lugar, ele teve que esperar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E hoje nós vivemos num tempo tão acelerado, não queremos mais nem esperar para comer uma boa comida, preferimos um fast food. Não queremos esperar para ter momentos em família, preferimos uma chamada rápida, quem sabe até de vídeo. Um tempo tão acelerado que nos faz querer tudo para ontem,
e aí perdemos o melhor de Deus. Mas o que mais me chama a atenção aqui no capítulo 8 é que quando Noé sai, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar ao Senhor. Levantar um altar e oferecer sacrifícios. Muitas vezes Deus nos chama para esse lugar de solitude, para esse lugar de quietude, esse lugar onde nós vamos passar um tempo para poder sair e viver aquilo que Deus quer. Mas quando saímos para viver o que Deus quer, vamos viver a nossa vida novamente. Voltamos para as mesmas coisas, para as mesmas situações, para os mesmos relacionamentos, para os mesmos hábitos. Esquecemos daquele Deus que nos levou para aquele lugar. Um tempo de parada. Noé não. Noé nos ensina que quando nós voltamos para a vida, para o mundo, nós precisamos levantar um altar, lembrar que existe um Deus, oferecer sacrifícios a Ele. Aquilo que eu falava já não falo mais. Aquilo que eu fazia já não faço mais. Aquilo que eu não fazia agora eu vou fazer, porque Deus me mostrou o caminho. Essa é a nossa parte, mas nós ficamos nessa sede do sobrenatural, daquilo que Deus faz. Deus manda o dilúvio, Noé constrói a arca. Deus acaba com o dilúvio, Noé sai da arca. Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. E a nossa parte é construir um altar e oferecer sacrifícios da nossa própria vida, daquilo que vai nos destruir. Lembra, lá em Gênesis 1 a gente já aprendeu, o pecado não faz mal para Deus, o pecado faz mal para nós. Mas vamos continuar com o capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos da terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã
é o pai de Canaã. Esses 3 são os filhos de Noé. A partir dele se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. O primeiro ponto que me chama a atenção aqui no capítulo 9 é a promessa. É que Deus não muda. Assim como no primeiro momento Deus criou todas as coisas e deu, agora Deus salvou todas as coisas e deu. Deu para o homem. Deu para o homem cuidar. Deu para o homem dominar. Deu para que servissem ao homem. Mas hoje nós temos uma inversão nesses valores quanto ao homem e à natureza. Quantas vezes tratamos um animal melhor do que o nosso próprio filho, melhor do que nossos próprios pais, melhor do que um amigo? Porque é fácil tratar um animal melhor, porque ele é um animal, ele não vai nos retribuir como um homem nos retribui. Agora trata um animal mal, para ver se ele não vai te morder, para ver se ele não vai te maltratar, assim como você faz com ele. Mas distorcemos as coisas e a criação de Deus se tornou o nosso Senhor. Não que não seja importante cuidar dos animais e da natureza, é claro que é importante. Nós somos mordomos de Deus nesse mundo, precisamos cuidar, mas é bem diferente cuidar e fazer com que essas coisas se tornem o nosso Senhor. Tudo pela causa, tudo pela floresta amazônica, mas dentro da nossa própria casa as coisas estão se perdendo. A guerra está estabelecida e nós estamos preocupados com a queimada na floresta. É sobre isso. Outro ponto aqui é sobre a aliança. Quando vemos um arco-íris nos céus, precisamos lembrar e agradecer a Deus, porque quando surge o arco-íris, ele lembra da aliança. O arco-íris não é para nos lembrar da aliança, é para lembrar ao próprio Deus sobre a aliança que ele fez conosco, de nunca mais nos destruir. Porque, sinceramente, se fosse pelas nossas próprias atitudes, Deus teria motivo todos os dias para nos destruir. Deus teria todos os motivos para não ser misericordioso, mas ele não faz isso. Ele decide estabelecer uma lembrança, algo que remeta à promessa que ele mesmo fez, para que ele nunca mais nos destrua. Mas o capítulo 9 termina com mais um pecado e mais uma consequência. Cã vê o seu pai num momento de fragilidade e expõe o seu pai. E torna aquele momento um momento de humilhação. O que você faz com a nudez do outro? O que você faz quando o outro está frágil?
Hoje nós vemos situações onde pessoas estão morrendo e outras estão filmando, fazendo selfies, fazendo lives, mostrando a nudez do outro. Isso não agrada a Deus. Deus diz na sua palavra que Cã e as suas gerações, porque quem foi amaldiçoado não foi somente Cã, foi Canaã. Canaã era o povo de Cã. Cã e as suas gerações foram amaldiçoadas ali, perderam a bênção de Deus, porque não agradaram a Deus, porque se renderam ao pecado, se renderam a pegar o seu celular e fazer uma live sobre a desgraça do outro. Se perderam porque decidiram cancelar alguém que precisa de misericórdia, de perdão, de direção. E o que nós vamos fazer neste tempo? O que nós vamos fazer neste tempo? Será que seremos como Cã? Ou como Sem e Jafé, que cobriram a nudez do pai, sem nem mesmo olhar para ela? Vejo você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida através da sua palavra.